Olá, pessoal do quinto semestre da CEUNSP. Então, hoje, nesse momento, nós vamos falar então de processo civil 3, né? Direito processual civil 3, dando continuidade às nossas aulas de recurso, né? Aliás, hoje nossa penúltima aula, né? Antes das provas. O semestre já está se encerrando. Aos trancos e barrancos, nós estamos conseguindo concluir os nossos trabalhos nesse semestre, né? Graças a Deus, inclusive. Vou dar essa aula gravada. Vocês têm aí o canal de esclarecimentos, que é o meu e-mail, né? renatojepinto@adv.oab.sp.org.br. E no dia 21, que eu estou gravando esse vídeo na terça-feira, no dia 21, quinta-feira, no horário da nossa aula, eu vou ficar ao vivo atendendo aos colegas que queiram eventuais esclarecimentos dessa aula e das aulas que antecederam essa. Tá? Podem ficar à vontade para o esclarecimento de quaisquer dúvidas, em que pese grande parte de vocês tenham mandado esclarecimento de dúvidas pelo e-mail e eu tenho respondido todas as questões. Às vezes demora um pouquinho para responder, mas eu tenho atendido todos vocês, né? Agora a gente tem tempo para fazer isso, então eu consigo atendê-los, tá bom? Bom, então hoje a gente vai dar continuidade à nossa segunda aula a respeito de recursos, né? Vamos ver o que nos aguarda? Beleza. Então, na semana passada, nós falamos sobre esse telefone que não para um segundo, se soubesse. Na semana passada, nós demos uma teoria geral dos recursos, né? Noções gerais dos recursos, ou seja, essa teoria geral dos recursos são normas e teorias aplicadas a todos os recursos indistintamente. Depois, na segunda parte da nossa aula da semana passada, nós falamos sobre apelação, né? Inclusive de uma forma razoavelmente profunda sobre o tema a respeito do recurso de apelação, né? Que é o recurso que cabe da sentença. E hoje a gente vai falar de 3 recursos, né? O mais extenso deles e talvez o mais complexo é justamente o agravo de instrumento previsto aí no artigo 1015 e 1020 do CPC. Bom, assim como a apelação ela é o recurso interposto da sentença por aquela pessoa, por aquela parte que se sentiu prejudicada com a sentença, o agravo de instrumento é o recurso que cabe das decisões interlocutórias. Se vocês se lembrarem, na semana passada, nós dissemos que os atos judiciais, do juiz especificamente, eles se desdobram basicamente em 3, né? que é a sentença principal, decisões interlocutórias e despachos, né? Lembrando que sentença é a decisão final da primeira fase do processo, que é a fase de primeira instância, de conhecimento e tal. E aí essa primeira fase instrutória, ela termina com essa primeira fase instrutória, não. Essa primeira fase de primeira instância do processo, ela se encerra com a sentença, que é o ato final do juiz monocrático, né, de primeira instância. Dessa sentença cabe então o recurso de apelação que nós vimos na semana passada. Agora, todas as outras decisões, sejam essas decisões de juiz de primeira instância, sejam essas decisões dos tribunais, sempre caberá agravo de instrumento, se excepcionalmente um outro recurso não estiver previsto. E aí eu estou dizendo isso por conta dos regimentos internos dos tribunais regionais federais, dos tribunais de justiça e dos tribunais superiores, que eles próprios, regimentos internos desses tribunais, podem prever alguns outros recursos que não são esses previstos no Código de Processo Civil, né? Claro, portanto, que nós não vamos nos reportar a eles, nós vamos ficar circunscritos nos principais, mais importantes recursos do CPC, tá? Então, o conceito é esse aí, olha. É o recurso que cabe das decisões interlocutórias. Lembrando que decisões interlocutórias são quaisquer decisões que podem trazer gravame para as partes, né?
mas que não põe fim ao processo, né? Não põe fim à fase processual. Isso pode acontecer tanto em primeira instância quanto em segunda instância. Decisões interlocutórias, elas abrangem esse espectro da primeira e da segunda instância, tá? Mas com certeza, muito mais frequentemente em primeira instância, justamente porque é na primeira instância que a dilação processual, a dilação instrutória, ela é muito mais densa, muito mais robusta, portanto, é uma fase que tem muito mais decisões interlocutórias e que poderão ser agravadas, tá? O que eu queria comentar com vocês é o seguinte, que eu ia falar? Eu ia falar uma coisa importante, agravo... bom, e além das decisões interlocutórias, como nós vimos na semana passada, nós temos também os despachos, né? Então lembrem-se que da sentença cabe a apelação, das decisões interlocutórias cabe o agravo de instrumento. Dos despachos não cabe recurso nenhum, por quê? Porque os despachos são atos judiciais que têm por objetivo apenas movimentar o processo, né? Só fazer com que o processo seja passado de uma pessoa para outra, de uma parte para outra, ou que ele possa circular, tramitar dentro da secretaria da vara, ou de repente ser colocado à disposição ou do Ministério Público, ou eventualmente de um oficial de justiça para resgatar um determinado mandado, enfim, não vai trazer gravame porque não são atos decisórios, os despachos são atos apenas administrativos de movimentação processual, tá bom? Isso é uma coisa que vocês não podem esquecer. Muito bem, então aí no conceito eu coloquei o seguinte, que o agravo de instrumento é o recurso que cabe das decisões interlocutórias, nos termos do artigo 1015 do CPC. E aí o 1015 ele é bastante detalhista, porque ele vai trazer um rol de situações em que caberá o agravo de instrumento. Então vai dizer, né, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre. E aí ele traz um extenso rol de situações. Então, por exemplo, as decisões interlocutórias que concedem ou não tutelas provisórias, né? Questões de mérito do próprio processo, desde que sejam questões de mérito que não finalizem o processo, que sejam que ocorram durante o processo, né? Rejeição e alegação de convenção de arbitragem, né? Que de repente um contrato qualquer foi submetido a uma arbitragem e mesmo assim a discussão sobre esse contrato foi levado à esfera judicial. O juiz vai ter que decidir, porque chega nele, ele tem que decidir. Essa decisão sobre a rejeição da alegação de convenção de arbitragem, isso poderá ser decidido por agravo de instrumento. E exclusão de litisconsórcio, rejeição do pedido de gratuidade da justiça, o acolhimento do pedido de sua revogação, ou seja, tem uma série de situações que são postas que são colocadas pelo CPC para que o agravante possa utilizar desse instrumento recursal, tá? Curiosamente, até só a título de curiosidade, uma observação que eu fiz, que se vocês perceberem bem, na leitura do 1015, ele peca um pouco pela perfeição formal, né? Então, assim, para falar a verdade, é um rol exemplificativo, ou seja, são situações que o legislador coloca como exemplos, né? E ele também não observa tecnicamente, de forma muito perfeita, o seu artigo 1015, que ele acabou publicando, porque depois ele vai continuar esses incisos no parágrafo único, né, dizendo assim, também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação da sentença ou de cumprimento da sentença. Então, assim, é um artigo falho do ponto de vista formal e também um artigo... não vou comentar isso porque talvez eu me coloque no Berlim. Não, eu vou comentar. Eu digo assim, ele é um artigo um pouco falho do ponto de vista técnico, né? De técnica da escrita legal, né?
processual legal, e também ele peca um pouco quanto ao conteúdo, por quê? Porque ele faz um rol enorme de situações em que cabe o recurso, para depois lá no final dizer outros casos expressamente referidos em lei. Então ele abarca uma enormidade de situações, né, que poderia fazer com que esse artigo 1015 fosse mais enxuto, mas enfim, é bom mesmo que o legislador tenha sido mais detalhista, tá bom? Então o artigo 1015, ele é importante, apesar desses probleminhas que eu apontei, ele é importante para que o advogado e depois o juiz, as pessoas, enfim, o Ministério Público e tal, possam saber em quais circunstâncias ele poderá promover o agravo. Regra geral das decisões interlocutórias. Tá bom? Vamos para a nossa próxima tela. Então agora a gente vai ver a interposição do agravo, né? Então, se vocês se lembrarem, na semana passada a gente falou que a apelação é interposta por petição ao próprio juiz da causa, de primeira instância. Aqui já é diferente, né? O agravo de instrumento, ele será dirigido diretamente ao tribunal competente, até para recebê-lo, por meio de petição com os seguintes requisitos. E aí vocês vão perceber que o Código de Processo Civil nos ajuda em muito, porque ele próprio vai direcionar e vai dar uma lista do que deve contar esse agravo de instrumento. Tá? A petição tem que constar os nomes das partes, a exposição do fato e do direito, ou seja, o porquê que aquela decisão deve ser reformada e qual que é o gravame que ela trouxe para o agravante, né? As razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, né? E o nome e endereço completo dos advogados constantes do processo, tanto do advogado do autor quanto o advogado do réu. No caso aqui, tanto o advogado do agravante quanto do agravado. Da mesma forma que lá na apelação, quem recorre é o apelante e quem sofre o recurso é o apelado, aqui quem recorre é o agravante e quem sofre o recurso é o agravado, tá? Além disso, a petição de agravo, ela vai ser instruída de que forma? A petição de agravo, por isso que ela se chama de instrumento. Agravo de instrumento, por quê? Porque ela vai ser mandada ao tribunal, ela vai ser remetida ao tribunal com peças do processo original. Então, olha só, a petição de agravo de instrumento será instruída obrigatoriamente com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Tá? Então, essa documentação toda, ela deverá ser remetida a título de instrumento, porque elas instrumentalizam a petição de agravo para poder o tribunal se debruçar sobre ela, né? Que mais? Vai ser instruída com a declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso 1, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal. E facultativamente com outras peças que o agravante reputar úteis. Então, no agravo, nós temos duas naturezas de peças. As peças obrigatórias, que devem constar do instrumento, e as peças facultativas, que podem ou não constar do processo, mas que o próprio agravante coloca, porque ele entende que vai ser uma forma de maior convencimento dos desembargadores sobre aquilo que ele quer, né? Muito bem. E o prazo para julgamento desse agravo é de 1 mês a partir da intimação do agravado. Então, os desembargadores, eles têm a obrigação de julgar esse agravo em 1 mês, tá? Eu só queria fazer 2 observações em relação ao agravo, que é o seguinte. Bom, primeira coisa, ainda hoje eu vejo alguns alunos estudando direito processual, infelizmente, tá? Alguns alunos estudando direito processual com livros antigos e muitos livros anteriores a 2015, que foi quando foi promulgada o novo CPC. Então, a publicação do novo CPC se deu em 2015
E tem alunos desavisados que eles acabam estudando o Código de Processo Civil sob a doutrina de antes do CPC, né? Isso é péssimo, porque além da doutrina estar totalmente defasada, ela era correta para o Código de Processo Civil de 73. Para o de 2015, ela está bastante defasada. Além disso, isso cria uma confusão, porque o coitado do aluno não vai entender mais nada do que está acontecendo, né? A doutrina fala de alguns artigos que dizem sobre alguns assuntos. De repente, ele vai ver no novo CPC, não está nem o artigo falando isso e o assunto já é totalmente outro. Então, cuidado, tá? Tomem muito cuidado com as doutrinas que vocês têm pesquisado. Então, doutrina, obviamente, né, sempre, quanto mais atual, melhor, né? E agora, qualquer doutrina anterior a 2015, ela é completamente inadequada, tá? Então, eu queria falar isso. Uma outra coisa que eu queria... Por que eu estava falando isso? Por conta de um instrumento que foi muito utilizado até 2015, mas foi extinto pelo novo Código de Processo Civil, que é o agravo retido. Então, eu estou fazendo esse comentário por quê? Porque antes do novo CPC, existia duas formas de agravar. Ou se agravava por instrumento, para que naquele momento exato o tribunal já se manifestasse mantendo ou modificando a decisão interlocutória ACO, né? Ou então o agravante ele agravava retidamente no processo e o que significava isso? Aquele agravo ficava retido no processo e só seria analisado pelo tribunal ACO se ao final do processo o agravante tivesse perdido o processo, né? Era um instrumento adequado para a época, mas é totalmente inadequado para a nossa época. Por quê? Porque o CPC atual ele preza pela agilidade do processo. Então, ele não quer que o processo termine e depois volte a ser discutida uma questão que ficou lá atrás retida. Então, o que acontece é que hoje não existe mais o agravo retido, né? E só existe o agravo de instrumento. Essa é a segunda coisa. E uma terceira coisa que eu quero comentar, ainda sobre essa instrução da petição inicial, é o seguinte, a terceira coisa que eu vou comentar, que o agravo de instrumento ele era extremamente necessário nos tempos do processo físico. Por quê? Porque, na realidade, o processo de primeira instância se mantinha com o juiz de primeira instância. Por isso, da necessidade de se fazer todo um instrumento com as cópias obrigatórias e facultativas, de peças do processo de primeira instância, porque era esse instrumento, eram essas cópias anexas à petição de agravo que subia para o tribunal. E aí, então, você copiava, o advogado, enfim, copiava os instrumentos obrigatórios, as peças obrigatórias do processo inicial, do processo de primeira instância, né? E aí esse instrumento formalizado, que é batizado pelo nome muito próprio de agravo de instrumento, é que subia para o tribunal ad quem. Muito bem. Hoje em dia, isso não é tão necessário. Por quê? Porque o processo é eletrônico. Então, o tribunal ele recepciona todo o processo, né? Ele vai recepcionar o agravo de instrumento, que foi interposto eletronicamente e tal, mas eles têm acesso a todo o processo. Então, hoje em dia, o STJ, por meio de uma resolução deles, eles entendem, eles estabelecem, né? O STJ, os ministros do STJ estabelecem, e, portanto, o STJ estabelece que no agravo de instrumento basta a citação das peças de primeira instância que fariam o instrumento. Então, o que precisa tomar cuidado é de fazer essa referência, que não se formalizará o instrumento porque se trata de um processo eletrônico, mas que as peças que devem ser analisadas pelo tribunal ad quem em relação ao conteúdo do instrumento são esses: petição inicial, folhas e tal a tal, contestação, folhas e tal a tal, procuração de advogado do agravante tal, folhas, número tal,
a procuração do advogado do agravado tal, endereço de cada um tal, endereço eletrônico de cada um tal. Então, isso tem que ser expressamente informado, né? Mas por conta de ser do processo eletrônico, então hoje em dia não é mais necessário a formalização de instrumento e a cópia digital de documentos que já estão no processo, porque o juiz tem, os desembargadores ou ministros do tribunal têm acesso direto, tá? Mas o instrumento, se ele não é formado fisicamente, ele pelo menos é indicado como um instrumento formalizado, tá? Isso deverá talvez ser inserido na lei numa próxima reforma do CPC, alguma coisa assim, tá? Por enquanto é só uma questão jurisprudencial mesmo, não tem no CPC, tá? De toda forma, essa aqui é a regra legal, beleza? Muito bem, próxima tela. Bom, o agravo de instrumento é aquilo que nós comentamos, né? E ele pode ser oposto tanto em primeira instância quanto em segunda instância. O Código de Processo Civil, ele traz uma novidade que não existia no CPC anterior, que é o agravo interno. E ele é previsto só num artigo do CPC, que é o 1021. E ele é um recurso cabível contra a decisão proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado, observadas quanto ao processamento as regras do regimento interno do tribunal. Então, o que acontece? Existem algumas situações que nós vimos na semana passada em que a apelação ou mesmo o agravo, os recursos de modo geral, quando chegam no relator, ele tem autorização legal para julgar monocraticamente. Então, veja, você recorre por exemplo, da sentença, né? Ou você recorre, no caso do agravo de instrumento, da decisão interlocutória, isso chega no tribunal, só que quem recepciona esse recurso é o relator, porque é distribuído internamente, tal, o desembargador ou o ministro relator, a depender se são tribunais inferiores ou superiores, eles vão receber. Quando eles recebem, em algumas circunstâncias que nós vimos lá atrás, na aula anterior, eles já podem julgar monocraticamente a decisão está tomada. Então, o relator julga, ele não precisa levar esse julgamento para os revisores, então é uma decisão monocrática e isso ocorre graças ao objetivo do CPC de tornar os trâmites processuais mais céleres. Muito bem. Só que, como a decisão, em tese, ela é levada para o colégio recursal, ou, para não confundir uma expressão do JEC, né, para o colegiado, né, do tribunal adquém, o que reserva o CPC? A possibilidade da interposição de um agravo interno. Então, haverá agravo interno, esse sim previsto pelo CPC, né? Toda vez que houver uma decisão, ou que se quiser, né, o interessado, agravar de uma decisão monocrática do relator. Se houver isso, o recurso cabível é o agravo interno. Só que tem uma coisa, quando o agravante ele interpõe esse agravo interno, ele tem que procurar o regimento interno do tribunal específico para quem ele está promovendo esse agravo. Por quê? Porque o procedimento vai ser definido por esse regimento interno e não pela lei processual, tá bom? De toda forma, o CPC ainda pressupõe, ele ainda prevê algumas coisas referentes à petição de agravo. Então, por exemplo, na petição do agravo interno, o recorrente vai ter que impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Veja que isso, na realidade, é mais do mesmo, porque, claro, todas as decisões, todos os requerimentos, todos os pedidos, principalmente quando eles forem fundamento de recurso, eles sempre têm que ser fundamentados, obviamente, né? Então, não é nenhuma novidade que o CPC traga isso também para o agravo interno. Ele vai falar disso para todos os recursos e ele, ad nauseam, vai repetindo isso para cada um dos recursos. Então, claro,
Se eu vou pedir uma reforma, não adianta apenas dizer, olha, Excelência, reforma essa decisão interlocutória, reforma essa sentença porque eu estou insatisfeito, porque não foi agradável para mim. Obrigado, né? Claro que aí é querer que não haja reforma mesmo. Então é melhor que você fundamente. E aí, quando se fala em fundamentação, é fundamentação mesmo, doutrinária, legal e principalmente jurisprudencial, que é o que mais dá trabalho para a gente. Por quê? Porque é na jurisprudência que eu vou tentar decisões muito parecidas com aquela que o juiz me deu, só que em meu benefício, ou o benefício do meu cliente, e não do jeito que ele exarou a decisão dele. É uma forma de eu tentar convencê-lo de que ele talvez seja interessante ele modificar a decisão anterior. Por quê? Porque existem colegas dele, ou mesmo ministros de instâncias superiores, que já tomam decisões diferentes do que ele tomou. É claro que eu estou fazendo esse comentário e o espectro cabível para esse comentário ele é enorme, né? Ele cabe em tudo. Por quê? Porque, salvo raríssimas exceções, é possível nós recorrermos de tudo, basicamente de tudo. O que basta para a gente, o que a gente tem que fazer é fazer uma minuciosa pesquisa jurisprudencial para encontrar uma jurisprudência que seja o mais próximo do nosso interesse. Isso é normal, todo advogado faz, tá bom? Quanto ao endereçamento do agravo interno, o agravo interno ele será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 dias. Lembrem-se, mesmo que eu esteja recorrendo sobre ou em relação à decisão do juiz, do desembargador, do ministro, é claro que a parte que está sendo apelada, agravada, recorrida de um modo geral, é a outra parte, não é o ministro, porque ele está lá cumprindo a sua função jurisdicional de representação do Estado. Então, assim, o agravado não é o juiz, o agravado não é o ministro ou o desembargador, o agravado é a parte contrária da minha ação que se originou lá em primeiro grau, tá? Lembrem-se disso. Agora, existe o que a gente chama aqui de juízo de retratação, ou seja, se eu promovo um agravo retido, ou se eu promovo como se fala? Eu promovo uma apelação, como aconteceu lá. Reparem que quando eu promovo uma apelação, pode ser que o juiz de primeira instância ele se retrate de alguma decisão que ele tomou. Isso é muito, 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 muito raro de acontecer. O que geralmente acontece é uma correção material de erros materiais que ele cometeu, mas que a gente vai ver no próximo recurso, que são os embargos de declaração, né? Então, aí sim, a correção de sentença, de acordo, etc., por erros materiais, que a gente vai ver o que isso é muito comum. Agora, mudar a posição dogmática do julgador, isso é muito difícil. Mas o legislador prevê. E quando o legislador prevê a possibilidade do próprio relator, nesse caso, ele modificar a sua decisão de acordo com o convencimento que ele teve com o agravo interposto, isso se chama juízo de retratação. Raro de acontecer, mas pode sim acontecer e está previsto na lei, tá? Então, assim, o agravo ele é dirigido para o relator intima o agravado para ele se manifestar. O prazo do agravado se manifestar, muito provavelmente pedindo para que o desembargador confirme a sua decisão. É de 15 dias, né? No final desse prazo, se não houver retratação, o que vai fazer o relator? Ele vai marcar uma data de julgamento pelo colegiado, com inclusão desse julgamento na pauta daquele colégio, né? Daquela Câmara. Então, a ideia é essa. Primeiro, o desembargador relator julga de forma monocrática. Muito bem. Claro que esse julgamento vai desagradar alguém. O desagradado poderá, se quiser, obviamente, não é obrigado, se ele quiser, ele pode interpor, então, o chamado agravo interno dessa decisão monocrática do relator. De toda forma,
a não ser que haja um juízo de retratação. De toda forma, esse agravo interno faz com que a decisão seja levada para o colegiado. Tá? E aí sim, como é que ocorre a decisão no colegiado? Os 3 juízes julgam. O relator apresenta o seu relatório e os juízes revisores, ou os desembargadores revisores, né, gente, eu estou chamando genericamente de juiz, né, eles ou acompanham o desembargador relator, ou eles pegam e divergem do desembargador relator, dizendo o porquê da sua divergência. Tá bom? Então, esse é o agravo interno. Beleza? Próximo recurso. Famoso embargos de declaração. Tá? Os embargos de declaração, eles cabem de qualquer decisão judicial, né? Interlocutória ou final, né? Ou sentença, de primeira ou de segunda instância, né? Então, sempre os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, né? Corrigir erro material. Então, os embargos de declaração, eles são muito utilizados, por quê? Porque é muito comum que o ser humano erre, né? E o juiz, eles não sabem disso, mas os juízes são seres humanos, né? Então, eles podem cometer. Então, por exemplo, existem vários pedidos numa determinada ação, né? Então, aí você pede condenação em dano material, condenação em lucros cessantes, estou dando um exemplo só, danos emergentes, danos morais, blá, 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 aí faz uma lista e tal. E, de repente, o juiz vai se manifestando, ou concedendo ou não concedendo, ou dando procedência ou não procedência aos pedidos que foram formulados na petição inicial, mas ele vai lá, vai dando. Só que ele pega e se omite quanto à condenação e honorários de sucumbência em favor do advogado do autor da ação. Ele simplesmente esquece, são tantas coisas que ele simplesmente esquece. Isso é considerado uma omissão. Se ele se omite em relação a um assunto, a um ponto que ele deveria se manifestar e ele não se manifestou, então aí o embargante, que nesse caso específico que eu estou dizendo, pode ser tanto o embargante autor quanto o embargante réu, mas o embargante ele pode pedir, por embargo de declaração, a manifestação do juiz em relação a esse ponto, né? Por exemplo, uma outra coisa, eu lembro que eu tive um caso interessante que eu tinha, eu não lembro o que era, uma ação indenizatória, acho, e aí realmente eu não tinha certeza se eu ia conseguir ganhar ou não o processo, né? Muito bem. Aí o que fez? Na sentença, o juiz deu todo o conteúdo da sentença, né? Todo o corpo da sentença era direcionando para a procedência do meu pedido. Tudo. Falei, putz, que felicidade, estou ganhando. Lá no dispositivo, né, na parte dispositiva da sentença, lá no finalzinho, ele pega e diz, portanto, julgo improcedente a ação. Eu quase tive um infarto na hora, né? Falei, pera, como se todo o corpo da sentença, 3 folhas de sentença, ele está me dando favorável, como que chega no final ele diz isso? Só se for para me matar. É claro aí que eu entrei com os embargos, né? Promovi os embargos, interpus os embargos de declaração, pedindo, pelo amor de Deus, excelência, né? Vê o que está errado. É o corpo da sentença ou é a parte final da sentença? Aí, enfim, ele falou assim, desculpa, quer dizer, não falou com essas palavras, né? Mas assim, ele julgou os embargos dizendo que ele havia cometido um erro material, um erro material que levou à contradição do conteúdo da sentença com a parte dispositiva. E aí, então aí foi procedente minha ação, tá? Mas veja que era uma contradição qualitativa, né? Era uma contradição. De repente, toda a ação, todos os termos, né? Todos os termos da sentença eram favoráveis ao autor. Eu estava pelo lado do autor. E de repente, só o dispositivo diz que é improcedente a ação, era totalmente improcedente, né? Isso que eu tomei mais um susto, né? Mas aí eu já intuía que, na realidade, o erro estava no final. Não era possível que ele errasse todo o corpo da sentença e acertasse uma palavra. Era mais lógico que ele tivesse acertado todo o raciocínio que ele fez na sentença e tivesse colocado um in
né, incorretamente, né, antes do procedente. Graças a Deus estava certo. Então, esse é um caso. Erros de cálculo também é muito comum, né? De repente, há uma condenação lá em 100 mil reais. Um zerinho a mais já virou 1 milhão. Então, veja que isso pode acontecer e acontece com certa frequência mesmo, tá? Então, para vocês que vão trabalhar em breve como advogados, todas as vezes que houver a publicação de uma sentença, leia essa sentença com muito detalhe, né? Com muita atenção, porque é muito comum haver erros. Por conta disso, é que os embargos são muitas vezes utilizados de forma abusiva, né? E é o que a gente chama de embargos protelatórios. Como está no finalzinho daqui da tela, eu vou voltar a conversar sobre isso depois. Vamos continuar aqui no endereçamento, né? Endereçamento e prazo para oposição. Então, de todos os recursos que nós já vimos e vamos ver, todos têm 15 dias para interposição, né? Menos esse. Essa é a exceção à regra. Então, o prazo de oposição dos embargos é de 5 dias em petição dirigida ao próprio juiz da causa. Não é para tribunal, não. É para o próprio juiz, tá? Com a indicação do erro, da obscuridade ou da contradição ou omissão, né? E eles não se sujeitam a preparo, ou seja, não é necessário pagar taxas para se promover um embargo declaratório, né? Embargos de declaração ou embargos declaratórios são sinônimos nesse caso, tá? Então, eles não se sujeitam a preparo porque não é necessário recolhimento de taxas para se opor embargos de declaração, ok? Quais são os efeitos desses embargos? Primeiro, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, ou seja, no decorrer do pedido dos embargos, né, da oposição dos embargos, até a concessão desses embargos, o cumprimento da sentença ela pode ser cumprida sem nenhum problema. O cumprimento da sentença é cumprida é complicado. Pode ser levado a cabo, né? O cumprimento da sentença pode ser desenvolvido sem nenhum problema. O que geralmente o juiz faz é que naquilo que for possível cumprir a sentença, ele cumpre. Ele só reserva um pouco o cumprimento daquela parte que ainda ele deverá rever, né? Então, ele revendo essa parte, se realmente houve a obscuridade, a contradição, a omissão, então ele corrige o que tiver que corrigir e aí a sentença vai ser cumprida sem nenhum problema, tá? E outra coisa, a oposição dos embargos de declaração interrompem o prazo para interposição do recurso. Ou seja, vou dar um exemplo da sentença. Quando a sentença é publicada, a partir da intimação ou da publicação, a partir da intimação da sentença começa a correr o prazo de 15 dias para apelação. Só que com 5 dias para apelação, o que acontece? Pode ser que o próprio... Aí, veja, tem que ser no 5º dia. No 5º dia do trâmite da apelação, o que faz o apelante? Ele pega e entra com embargos. Quando ele entra com os embargos no 5º dia da apelação, da 5º dia da apelação e também o 5º e último dia dos embargos, o que acontece? Essa interposição ou essa oposição desse recurso interrompe o prazo de apelação. O que acontece? O juiz vai analisar o caso, né? E aí, uma vez que ele analisa o caso, faça a reforma que tiver que fazer. Quando ele publica a sua decisão quanto aos embargos de declaração, o que acontece com aquele prazo da apelação que já estava sendo contado? Ele volta do zero. Então, na realidade, o prazo, uns embargos, ou embargo declaratório oposto no 5º dia, faz com que o recorrente tenha 15 dias e mais esses 5 da oposição dos embargos para apelação. Eu sei que é um cálculo meio maluco, mas é isso que acontece. Tudo por quê? Porque o prazo da apelação, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, ele não é suspenso. Se ele fosse suspenso, então só sobraria para o embargante os 10 dias residuais do prazo. Mas como existe a interrupção do prazo, então o prazo para apelação ele volta a contar no dia zero, né? Do dia zero, que é o dia da publicação dos embargos. Os embargos sendo publicados,
o primeiro dia útil é o primeiro dia para contagem e recontagem, né, do início da apelação. Tá? Esse mesmo raciocínio de contagem de prazo serve para quaisquer esferas da hierarquia dos tribunais. Tá bom? Muito bem. Embargos protelatórios. Quando manifestamente protelatórios os embargos, ou seja, o embargante sabe que ele não tem direito nenhum, sabe que não tem obscuridade, sabe que não tem contradição, mas mesmo assim ele opõe os embargos para quê? Para que ele possa ganhar esse tempo que eu acabei de falar para apelação, para ele ter mais tempo. O que acontece? Pode ser que o juiz entenda que a oposição dos embargos tenha sido absolutamente legítima, legal e de boa fé. Se o juiz entender que esses embargos foram opostos de forma protelatória, ou seja, só para atrasar o trâmite do processo, o que vai fazer o juiz ou o tribunal? A depender de em que grau foram opostos esses embargos. Em decisão sempre fundamentada, ele vai condenar o embargante protelatório a pagar ao embargado, à outra parte, uma multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. O valor da causa pode ser alto. E o pior, se ele reincidir, quer dizer, ele já foi condenado por protelar o processo através de um embargo protelatório. Se lá na frente ele fizer novamente e o juiz entender que ele está sendo reincidente nos embargos protelatórios, aí esses 2% aumentam para 10% sobre o valor da causa em favor da parte contrária. Então, todas as vezes... E, claro, o CPC está certíssimo. Por quê? Porque ele coloca justamente isso num dos embargos, num dos recursos que são mais utilizáveis ou utilizados para atrasar o processo, para criar esse problema de atrasar o processo, etc. Então, muitas vezes o embargante sabe que ele não tem direito, mas ele faz isso só para ganhar tempo, o que é absolutamente inaceitável no processo. Tá bom? Bom, pessoal, hoje nós falamos em 42 minutos, falamos então de três recursos. Né? Na realidade, claro que 2 recursos são muito simples aqui. Os embargos de declaração e o agravo interno são 2 recursos bastante simples, considerando a teoria e a lei. Né? Muitas vezes isso dá bastante trabalho na prática. Tá bom? Bom, pessoal, então... nós encerramos a nossa aula por hoje. Né? Na semana que vem, nós encerramos o assunto sobre recursos, inclusive encerrando o nosso semestre de forma a terminar com todo o conteúdo. A gente viu todo o conteúdo e vai ver todo o conteúdo. Isso é raro de acontecer nas faculdades por aí, mas conseguimos. Tá? E não esqueçam que quinta-feira, eu mandei uma mensagem correta para vocês, dizendo que o plantão de vocês seria na terça-feira. Não, é no dia da aula de vocês, no dia que nós estaríamos na aula de vocês. Tá? Então, a partir das 19 horas até 20 horas, eu fico em plantão de dúvidas para quem quiser conversar comigo a respeito desses assuntos e de outros que nós já falamos anteriormente. Tá bom? Então, quinta-feira, se não me engano, dia 22, deixa eu ver se eu estou enganado ou não, dia 21, quinta-feira, dia 21, então nós estaremos em plantão ao vivo e em breve eu mando o link para vocês junto com o link dessa aula gravada. Tá bom? Pessoal, um grande abraço para todos, até a semana que vem, para quem não entrar no link ao vivo, ou então até quinta-feira. Grande abraço, a gente se vê, gente.